Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Marcelão Trader aqui na área, depois de algum tempo aí sumido, né? Mas vamos voltar aí com as nossas atividades diárias aí, né? As nossas análises e vamos vir com força total aí, principalmente em dicas de estudo e potencializar o nosso canal aí, beleza? Se você está chegando agora, se inscreva no nosso canal. O grande intuito desse canal aqui é divulgar conteúdo para os nossos amigos que realmente querem operar nesse mercado. Até tinha feito um vídeo antes, mas o som não ficou bom, testando uma ferramenta diferente, mas vamos voltar ao que funcionava antes. Beleza? Gente, estamos aqui no ativo mini índice, no gráfico diário. Quem operou hoje pôde observar que a maior parte do tempo ele estava caindo e vamos entender o porquê. No gráfico diário, o que a gente tem aqui? O gráfico ele estava começando praticamente um bom tempo em alta, né? E aí o que a gente começa a observar? Clássico movimento de alta. Clássico movimento de alta. A gente vê nitidamente que ele está em alta. Nitidamente ele está em alta. E o que ele fez hoje? Ele está no processo de retração, né? Observa aqui comigo. Observa. Ele sobe, pullback, sobe, pullback, sobe. Ele está se preparando para o pullback. Entendeu? Então ele está no processo de retração. Vou dar um zoom aqui para ficar mais nítido. Olha só o que a gente tem aqui. Se eu pegar a Fibonacci, por exemplo, fazer uma Fibonacci de retração até esse fundo aqui, o que a gente tem que é a coisa mais importante para quem opera tendência é aguardar o pullback, né, para a gente entrar numa operação a favor do movimento. Se ele está no movimento de alta, a estrutura de alta está armada aqui no gráfico diário. Então o que a gente vê aqui claramente uma estrutura de alta e toda vez ele faz um pullback. E o que ele está fazendo aqui? Qual que é a nossa principal região de Fibonacci para um possível pullback? Região de 50 e região de 61.8. Entendeu? Então, ele está hoje num processo de retração. Ah, ele pode continuar a retração amanhã? Pode. Ele pode vir testar até aqui na região do 61.8. Ok? Ele chegou bem próximo aqui da região de 50%. Tá vendo? Então, vai depender muito de como é que vai abrir o mercado amanhã. Se ele pode testar novamente ou lateralizar nessa região, mas o mais importante que a gente precisa ficar antenado é que a gente está bem próximo de uma região de pullback, ele seguindo o movimento de alta. Ok? Então eu acredito que ele deva vir sim nessa região aqui para fazer um pullback. E acredito que ele deva sim romper essa estrutura de alta, para dar continuidade, né, na estrutura de alta. O que a gente precisa levar em consideração, o que é? Se a gente trazer aqui para um gráfico menor, no gráfico de 60 minutos, nosso gráfico de 60 minutos, o mini índice, olha só que interessante. No gráfico de 60 minutos, a nossa região de Fibonacci, 50 e 61.8, está bem aqui, ok? Ele vinha fazendo uma estrutura de alta, né? Fez até um fundo duplo aqui, ó. Deu uma subida, a gente tem uma região de resistência forte que precisa ser rompida, né? E aí ele simplesmente começou a fazer uma retração. A partir dessa perna aqui, podemos na verdade até considerar um movimento de estrutura inteiro, ok? Com um possível pullback aqui nessa região para dar a retomada aqui para fazer o rompimento do pivô. A gente tem um pivô ali, tá? Se a gente colocar num gráfico, no índice, no FTSE, a gente vai ver aqui que no gráfico semanal, ele tem um gap que precisa fechar. Ok? Deixa eu dar um zoom aqui. Ele precisa fechar esse gap. Deixa eu deixar bem alinhada. Isso. Bem alinhada essa informação aqui. Ele precisa fechar esse gap. Nisso ele precisa romper, ó, a estrutura aqui. No semanal já tem essa estrutura.
ok? A partir do momento que ele chegar e romper esse topo aqui, tá? A gente não tem, através desse gap, registro e nem memória de preço no gráfico, tá? No ativo mini índice. E aí o que ele vai fazer? Na hora que ele romper aquele topo ali, ele vai dar uma explosão muito grande, porque a próxima informação que ele tem de preço é aqui em cima, nessa região. Então ele tem um vácuo muito grande aqui, que ao ser preenchido, o mínimo volume que tiver aqui nesse rompimento, ele vai chegar do outro lado. E a gente precisa ficar atento para saber quando é que vai chegar esse dia. Quando esse dia chegar, a grande possibilidade da gente pegar muitos pontos aqui nessa subida, tá? Então a gente precisa ficar antenado nessa situação. Outra coisa muito interessante que a gente precisa, voltando lá no ativo mini índice, o INZ20, que é o que? No gráfico semanal, no gráfico de 60 está aqui, né? Então eu já posso, por exemplo, deixar armado aqui essa Fibonacci pronta aqui para amanhã, ok? Só que a coisa mais interessante, por exemplo, olha só, se eu tenho uma região aqui de ombro, eu tenho uma região de pescoço, ok? Se por um acaso eu tenho um topo e eu não tenho um fundo aqui, ok? Então provavelmente essa daqui vai ser uma região muito importante para ver se não vai formar um oco aqui, viu? Então a gente precisa ficar antenado nessa região, porque se ele chegar aqui, vai fazer um oco aqui. E aí ele volta novamente para quê? Para tentar fazer uma nova tentativa de pullback. O gráfico ele não vai subir eternamente, ele precisa respirar. O que a gente precisa ficar antenado é o seguinte: se a gente opera a tendência, a gente sempre vai operar a favor do movimento, não contra o movimento. Não que a gente não encontre oportunidades contra o movimento, contra a tendência, encontra. Isso vai depender muito do seu operacional, da sua estratégia, tá? Mas o que é importante a gente salientar aqui? Se eu tenho uma tendência de alta, eu vou operar e vou observar. Eu vou operar e vou observar. Eu vou operar e vou observar. Buscando a observação que? Região de Fibonacci, 5061.8 e sempre entrar a favor do pullback. Ok? E sempre rompendo o pivô de alta. Sempre rompendo o pivô de alta. Numa tendência de baixa, o pensamento precisa ser o mesmo, tá? Eu vou operar, eu vou observar. Eu vou operar, eu vou observar. Eu vou operar, eu vou observar. Eu vou operar. E a gente vê que está numa tendência de baixa, ok? Então eu sempre vou entrar a favor do movimento. A probabilidade da gente conseguir um movimento mais amplo e uma assertividade maior em cima das nossas operações é muito grande. Então a gente precisa ficar antenado com relação a isso. Então vamos ver se vai ativar esse oco aqui em H1, hein? Vamos ver se vai ativar esse oco aqui em H1. Mas observa que a gente tem a região de 5061.8, ok? Então para dar continuidade, eu acredito que ele vem ainda nessa região aqui para fazer uma tentativa de pullback, tá? Olhando no gráfico de 10 minutos, que é o nosso gráfico operacional, ele até já fez esse oco. Observa, eu tenho um ombro, eu tenho cabeça, eu tenho um ombro. Então o que ele fez, gente? Eu tenho aqui a extensão do suporte. Eu tenho um ombro, eu tenho a cabeça e tenho um ombro. A extensão aqui do pescoço, a extensão do pescoço aqui não é justamente a projeção do nosso alvo, é justamente a projeção do nosso alvo. É a extensão do pescoço para baixo. E olha só isso. Eu tenho a extensão do pescoço aqui. Está aqui a extensão do pescoço e o suporte aqui marcado, ó. E o que ele fez hoje? O que ele fez? Ele simplesmente pegou toda essa projeção aqui do pescoço para baixo. Simples. Só que a gente só vai conseguir enxergar isso no dia que a gente tiver foco amplo. Você precisa ter a visão ampla do que está acontecendo. Porque a maioria das pessoas opera assim. Assim você não sabe o que está fazendo.
Você não sabe o que ele fez, qual foi a região de briga, onde tem um possível pivô para rompimento. Você não sabe de nada aqui. Então você precisa ter uma análise, você precisa ter uma visão ampla do que está acontecendo. Caso contrário, você não vai ter essa amplitude, a amplitude necessária para poder fazer essa movimentação. Então precisa entender isso daí. Então se a gente voltar lá no gráfico de 60 minutos, por exemplo, eu posso já deixar marcado no meu gráfico para amanhã as nossas linhas roxas baseado em quê? Nesse próprio Fibonacci aqui. Ok? Então eu tenho aqui essa região, eu até vou marcar aqui com a linha roxa aqui. Deixa eu pegar aqui a nossa linha roxa. Vou marcar aqui as minhas regiões de Fibonacci. Simples. E entender a movimentação do preço. O que a gente precisa entender? É a movimentação que o preço está fazendo nesse momento. Então eu já marco aqui, essas são regiões importantes, regiões de briga. Ó. E a máxima que ele precisa romper. Entendeu? Então isso a gente precisa entender. O que ele pode estar fazendo agora? Ele pode estar numa região de 50 e a gente tem uma resistência. Observa que ele tentou romper aqui, não conseguiu, voltou, tentou romper, não conseguiu. Ok? E aí ele pode simplesmente ficar lateral um pouco aqui antes de tentar romper essa resistência aqui, esse pivô. Ok? Observa que aqui nesse rompimento desse pivô aqui, dessa estrutura de alta, a gente tem aproximadamente 2.400 pontos, que é o vácuo que existe, o gap que existe no nosso gráfico semanal. Então a partir do momento que ele romper esse pivô aqui, gente, vai ser uma paulada tão grande, aqui no 111, deixa eu marcar aqui, 111.600, 111.700 até o 114.100, 114 mil, 114 mil, vamos arredondar isso daí. É muito ponto, é muito ponto. E você só vai conseguir perceber isso se você tiver as suas marcações, se você estiver prestando atenção no gráfico. A possibilidade de rompimento aqui é grande. Nós vamos chegar lá a 116 mil, 120 mil, vamos. Novembro e dezembro são meses de rally na bolsa. Então há quanto tempo a gente está vindo com alta fortíssima aí? E todo o processo de aceleração tem um procedimento de retração. Então quando você tem uma expansão de movimento, você precisa ter uma perna de retração, um fôlego, e a gente mede isso através da Fibonacci, que é a retração de Fibonacci. E as regiões mais importantes para nós é 50, 61.8. Então ele saiu daqui, ele veio até aqui, parou no 50, ele pode vir na 61 antes de romper isso aqui. Se ele não romper, ele vai fazer topo duplo. E se não romper e fizer topo duplo, ele volta aqui para esse rompimento e fazer um novo pullback. E aí sim ele rompe e vem bater aqui. E você precisa ficar antenado nisso. Tá? Precisa ficar antenado. Observa a movimentação do preço. Você precisa ter amplitude da movimentação. Olhando nosso gráfico de 10 minutos, a gente tem um topo, um fundo e um topo. A gente não tem fundo. Ok? No gráfico diário, a minha retração de Fibonacci está aqui, 50%. Mas observa que ele deu fez essa pequena tendência de baixa aqui. Observa. E aí o que a gente tem aqui? Se eu pegar uma retração aqui desse fundo, olha só isso aqui, pessoal. Eu vou marcar aqui só para mostrar para vocês. Ele começou a descer, tá? Ele veio até aqui na região de 50%, né? E explodiu aqui para baixo. E aí o que a gente tem aqui, ó? Já no gráfico de 10 minutos, olha só. No gráfico de 10 minutos.
eu tenho um fundo duplo. Ok? Então eu acredito muito que amanhã a gente vai abrir um gap de alta para tentar fechar essa região aqui, tá? Fechou o gap, ele vai tentar. Muita atenção nessa região aqui, porque a gente tem um topo aqui. Se ele não romper, topo duplo, ele volta para testar essa região aqui antes de retomar a subida. Então é só prestar atenção no movimento do preço. A gente tem que estar antenado, não tenha pressa de entrar na operação. Não tenha pressa. Ok? Observa, entenda primeiro a movimentação do preço antes de subir. Antes de entrar na operação. E se você não sabe aumentar seu stop, não entra. Seu stop está fora do seu gerenciamento de risco, não entra. Espera uma outra oportunidade. Entendeu? Alguns dias para cá, o melhor horário de se operar é depois da abertura do mercado à vista e do mercado internacional, que dá aquelas explosões, aí o mercado tende a ficar mais direcional. Entendeu? Então assim, uma leitura rápida aqui do que pode estar acontecendo, tá? Para ajudar os senhores e os colegas a operar no ativo amanhã. E desejo sucesso a todos. Beleza, meus amigos? Uma parte muito importante que até quero refrisar aí, comunicar os senhores, que é o seguinte: eu promovo mentoria online, né? E através dessa Black Friday agora, eu peguei alguns melhores vídeos da mentoria, aulas gravadas, e joguei num pacotão do básico ao avançado, com 50% de desconto, que vai ficar valendo até dia 20 de dezembro desse ano, com 50% de desconto. Então lá você vai ter tudo que você precisa saber, entender, passar a ter uma visão de mercado diferente, fazer uma leitura de gráfico diferente, entender o meu operacional, como é que eu opero, ok? E quais são os bônus disso daí? Além de você aprender tudo isso, você vai começar a participar de um grupo fechado no Telegram, né, no Marcelão Trader, tá? Você vai ter suporte assistido, atualização de estratégia, e a partir do momento que você entra dentro do grupo Telegram, o grupo fechado, você não tem mais custo. Então eu continuo dando suporte, a gente tem encontro semanal, né, operando ao vivo junto comigo. Então assim, a família está crescendo, vai bem, muito obrigado. Venha fazer parte comigo, beleza? Gente, um grande abraço para vocês e sucesso amanhã, beleza? A descrição aí da mentoria Black Friday está na descrição, o link está na descrição do vídeo, beleza, pessoal? Um abraço, até amanhã e bora pro quem? Tchau, tchau.